Exercício 6. O exercício 6 fala o seguinte. Uma pequena esfera eletrizada com carga menos 2 microcoulomb e peso é uma força, peso igual a raiz de 3 vezes 10 a menos 5 newton, está fixa à extremidade de um fio de seda em equilíbrio, conforme a figura. Na região existe um campo elétrico uniforme, horizontal e, aqui, determine a intensidade deste campo. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 30 meio, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Bom, vamos retirar as informações aí do enunciado. A carga eletrizada com carga menos 2 microcoulomb, Qzinho, menos 2 microcoulomb, que é a mesma coisa que menos 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Peso, essa bolinha tem um peso, raiz de 3 vezes 10 a menos 5 newton. Ele deu a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, seno e o cosseno. Seno de 30 igual a meio, e o cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Tá. Vamos lá. Primeiro, essa carguinha aqui ela é negativa, certo? Carguinha aqui é negativa. Para a gente entender melhor aqui, tracejei algumas linhas. Olha só, o campo elétrico está para cá. Essa carguinha é negativa. Da definição, se essa carga é negativa, força Qzinho, aqui é um Qzinho. Se o Qzinho é negativo, força elétrica e campo elétrico vão ter a mesma direção, porém vão estar em sentidos opostos, sentidos contrários. Se o campo elétrico está para lá e aqui é uma carguinha negativa, a força elétrica está para cá. Qzinho negativo. Se o Qzinho for negativo, força e campo elétrico, mesma direção, porém sentidos opostos. O exercício fala que isso aí está em equilíbrio. Se isso aí está em equilíbrio, a força resultante é igual a zero. Importantíssimo isso aqui. Força resultante igual a zero. Somatório das forças na componente x é zero. Somatório das forças na componente y também vai ser zero. Vamos lá. Então, força elétrica. Para cá, então, a gente vai ter uma F, vou chamar de F de x, já que estamos trabalhando na componente x. Aqui, todo e qualquer objeto na Terra vai ser sempre puxado para baixo por uma força de campo gravitacional. No caso, força peso. Está em equilíbrio. Se eu tenho uma força peso puxando para baixo, isso aqui não desce porque tem uma força puxando para cima. Uma força de intensidade F de y. Tá aí. Então, analisando isso aí, se aqui vale 30 graus, aqui também vale 30 graus. Aqui a gente tem um ângulo reto, então isso aqui vale 60 graus. Aqui, 90. Para ficar mais simples, vamos tirar isso daí e fazer a representação aqui. Ó. Aqui a gente tem o nosso ponto, a nossa carguinha. Então aqui a F de y
aqui a força peso, aqui a nossa força elétrica e aqui a nossa F de X. Aqui o nosso cabo. Olha só, essa F de Y eu vou deslocar ela para cá. Isso eu posso fazer. F de Y. Certo? Essa F de Y eu desloquei ela para cá. Aqui está o nosso ângulo reto e aqui o nosso ângulo de 30 graus. Vou trabalhar com esse ângulo mesmo. Não vou nem trocar, nem inventar de mexer com o ângulo de 60 graus. Se bem que ficaria até mais fácil, né? Olha só, se a gente trabalhar com este ângulo de 60 graus, o cateto oposto vai ser o F de Y. Olha só, trabalhando com esse ângulo de 60 graus. Ó, cateto oposto e o cateto adjacente. Isso vai ser igual a tangente de alfa. Cateto oposto. Cateto oposto em relação ao ângulo de 60 graus é a F de Y. O cateto adjacente em relação ao ângulo de 60 graus vai ser igual a F de X. E aqui a tangente de 60 graus. A F de Y. A F de Y ela é igual à força peso. Mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários. A F de Y é igual à força peso. Então aqui a gente tem a F de Y dividido pela F de X. F de X e a força elétrica, ó, mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Então aqui a gente tem a nossa força elétrica. Olha lá, força peso é igual a F de Y e força elétrica é igual a F de X. Isso porque a força resultante agindo aí é zero. Isso está em equilíbrio. Tangente de 60. A tangente de 60, se a gente olhar uma tabela trigonométrica ou digitar aí na calculadora, a tangente de 60 é raiz de 3, dividido por 1. Aí agora a gente vai substituir esses valores. Ó. A F de Y é a força peso. A força peso o exercício forneceu raiz de 3 vezes 10 a menos 5. A força elétrica eu ainda não tenho. Nós não temos a força elétrica. Isso vai ser igual a raiz de 3 sobre 1. Multiplicando isso aqui em cruz, ó, nós vamos ter raiz de 3 vezes a força elétrica, ó, multiplicando em cruz. Ó. Raiz de 3 vezes a força elétrica vai ser igual a 1 vezes raiz de 3 vezes 10 a menos 5. Logo, a força elétrica vai ser igual a raiz de 3 vezes 10 a menos 5, dividido por raiz de 3. Então, a força elétrica, grandeza vetorial, vai ser igual a raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1 vezes 10 a menos 5 newton. Encontramos o valor da força elétrica. O exercício pediu a intensidade do campo elétrico, certo? Então, a intensidade do campo elétrico, vou apagar esse desenho aqui, tá? O campo elétrico. Campo elétrico é igual a força elétrica dividido pelo módulo de Q. Então, o campo elétrico vai ser igual a força F, nós definimos, ela vale 1 vezes 10 a menos 5 newton, dividido pelo módulo da carga. Módulo da carga, a carga é negativa, mas está em módulo, a gente pode considerar positivo. 2 vezes 10
a menos 6. Então, o campo elétrico vai ser igual a 1 dividido por 2 dá 0,5 vezes 10. Propriedade de potência de mesma base na divisão. Na divisão a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 5, menos da regrinha, menos 6. Então, o campo elétrico vai ser igual a 0,5 vezes 10 menos 5 mais 6. Aqui eu vou deslocar a vírgula uma casa para cá. Uma casa para a direita. Para a direita eu subtraio 1. Então, o campo elétrico vai ser igual a 5. 10 a menos 5, menos 1, menos 6. Menos 6 mais 6, cortou. Campo elétrico igual a 5 Newton por Coulomb. Nós encontramos o valor da força elétrica utilizando o ângulo de 60 graus. Nós poderíamos utilizar o ângulo de 30, já que o exercício tinha fornecido o valor do seno de 30 e do cosseno de 30. Se fôssemos utilizar os valores com relação ao ângulo de 30 graus. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente igual a tangente de alfa. Em relação ao ângulo de 30 graus. Cateto oposto em relação ao ângulo de 30 graus é o f de x. O cateto adjacente em relação ao ângulo de 30 graus é o f de y. Tangente de alfa, no caso, tangente de 30 graus. O f de x nada mais é do que a nossa força elétrica. O f de y ele vai ser igual à força peso, já que aqui a força resultante agindo é zero, condição de equilíbrio. Tá? Então aqui vai ser igual a força peso. E a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Isso aqui a gente precisa ou decorar o valor dos ângulos notáveis 30, 45 e 60, ou de uma tabelinha. Mas, como o exercício forneceu os valores, o exercício forneceu que o seno de 30 meio e forneceu o cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Com esse seno e com esse cosseno, nós poderíamos definir o valor da tangente. Tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, a tangente de 30 vai ser igual a seno de 30 sobre cosseno de 30 graus. Então, a tangente de 30 graus vai ser igual a seno de 30 meio, cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, aqui a gente multiplica os de fora e divide pelo produto dos de dentro. Então, 2 vezes 1 e aqui 2 raiz de 3. 2 com 2, cortou. Eu não posso deixar raiz no denominador, então a gente racionaliza, multiplica numerador e denominador por raiz de 3. Então a tangente de 30 vai ser igual a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado. O quadrado com a raiz a gente corta. A tangente de 30, com as informações que o exercício forneceu para a gente, raiz de 3 sobre 3, que já está aqui. Voltando para cá, a força elétrica sobre a força peso. A peso o exercício forneceu raiz de 3 vezes 10 a menos 5, que vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Aqui a gente multiplica isso em cruza. Multiplicando isso aí em cruz, nós vamos ter 3 vezes a força elétrica igual a raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado, vezes 10 a menos 5.
Então aqui vai ficar 3 vezes a força elétrica igual o quadrado com a raiz eu corto, ó, 3 vezes 10 a menos 5. Portanto, a força elétrica vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 5 dividido por 3 vezes 10, dividido por 3. 3 com 3, a gente corta aqui, ó, então a força elétrica vai ser igual a 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 10 a menos 5 Newton. Esse é o valor da força elétrica. Então nós poderíamos utilizar tanto o ângulo de 30 graus como o ângulo de 60 graus. A força elétrica definida, a gente vem para cá para a formulazinha do campo elétrico, com isso a gente consegue definir o valor do campo elétrico. Está resolvido aí o nosso exercício, encontramos o valor do campo elétrico e definimos a força elétrica utilizando tanto o ângulo de 30 como o ângulo de 60 graus.